Obrigado, pastor. Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, à medida que a gente vai ouvindo as palestras e vai sentindo que a conferência do MDA, ela não é um lugar onde os preleitores estão escolhendo uma palestra muito linda, muito bonita. Uma vez um pastor falou assim: rapaz, quando eu vou em Santarém nas conferências, é muita paulada. Queridos, eu vou lhe falar uma coisa. Eu prefiro a correção, porque a correção ela traz conserto, do que alguém que está disposto a jogar mel por cima da minha cabeça e melar com esperanças futuras que não existe sem você arregaçar as mangas e partir para cima daquilo que Deus reservou para você. Primeiro, intimidade com Ele, depois um ministério grande que você pode expandir de acordo com a determinação de Deus. Não tem como você ouvir palavras lindas e essas palavras mudarem a sua vida. O confronto muda. Ou você muda a rota, ou você quebra a cara. E eu estava assim querendo pular uma escada. E hoje eu fui alertado pelo Espírito Santo, eu creio, através de uma pessoa, que não adianta você construir uma casa de 2 pisos e esquecer de fazer a escada para subir para o 2º piso. Então você vai ser um alpinista para poder subir com seus filhos. A primeira coisa que a gente faz é a escada, até porque lá em cima tem que levar materiais e tem que subir a escada. Eu não quero subir a escada, eu não quero pular a escada, quero subir a escada. E eu quero dizer para você que o modelo do MDA, como os demais modelos que você colocar na sua igreja, exige 2 coisas importantes antes de tudo. Eu falei ontem alinhar o seu coração verdadeiramente com Deus. A segunda coisa, quem é que vai trabalhar com você? Como estão esses homens? Você está lembrado de Davi? Dos seus companheiros de trabalho? Quem era as peças raras? Estuprador, ladrão, homicida e tantas outras feras, e que aqueles homens se transformaram em homens tão submissos, e assim Davi começou a conquistar o que ele queria. Foi um homem de guerra com aqueles homens. Quem são as pessoas? O meu tema hoje aqui, para compartilhar com você, é esse que está no telão aí. Diga comigo: como um discípulo pode se tornar um filho honrado. Queridos, você não vai fazer nenhum projeto. Não tente fazer nenhum projeto se você não tem esse filho que todo mundo gostaria de ter. Quem são as pessoas que trabalham com você? Quando nós começamos a visão do MDA lá em Santarém, nós éramos uma denominação, mas nós não éramos uma igreja. E olha, eu vou lhe falar uma coisa, eu estou aqui para rasgar o verbo de quem nós éramos lá. Não quero enfeitar o pavão aqui não, que o pavão já está enfeitado. Já vem o pavão de natureza e já vem bonito, só os pés que é meio... Mas, queridos, nós temos que entender quem realmente nós somos, com quem nós trabalhamos.
Não seja envolvido por aparências. Um dia, sabe como é que a fera desperta? É muito fácil você dar um presente, dar um cargo para a pessoa, enquanto você está sustentando com isso, ela está sendo ela está sendo submissa. Ela está. Quando você começa a tirar, ela começa a mostrar quem é. Não pensa que o amor é aquele que você chega antes do Natal, no dia de Natal, vai dando presente. Quer testar o amor na vida de uma pessoa? Pisa no dedinho minguinho dela assim, ó. Ou ela vai te responder, eu te amo mesmo assim. Ou ela vai dizer assim, olha o castigo de Deus, olha para cima. Quando ela olhar para cima, você dá uma de baixo assim. Então tem essas duas opções. No reino de Deus, nós temos que ser verdadeiro. Os falsos, a bala perdida pega. A flecha perdida pegou no Acabe, porque ele deixou as vestes verdadeiras de rei e foi disfarçado para a guerra. E o Josafá, que foi tudo vestido de rei, alcançou a vida porque foi honesto, se rendeu. Aqui o rei sou eu mesmo, tem misericórdia dele. E o Acabe foi, com outra vestimenta, a sua é branca, não vá com outra não. O inimigo identifica vestimenta branca, a outra, a bala perdida te pega. Seja pronto para mudar no reino de Deus. Esqueça seu temperamento e coloque acima dele o Espírito Santo. Você pode ser colérico, mais sanguíneo, é igual a pólvora, é igual a bomba puxada do pino. Você pode ser fleumático, com melancólico, é igual banana. Esqueça isso, porque o que dirige a tua vida, se nasceu de novo, é o Espírito Santo. E ele tem que ter a primazia na sua vida. E nós fazíamos uma reunião de presbitério lá, tudo com máscara. Coitado do pastor Ibe, pensando que todo mundo estava, aquele coração ingênuo, tudo com máscara, lá, e tudo abraçando, assim, aquele irmão, outro e tudo, mas não pisa no dedo ninguém. Se pisar, aí vai sair facão. E o Ibe percebeu isso. Uma visão para ser colocada em pauta, para se praticar, tem que ter coração de um só pensamento. Não temos escolha. Ah, pastor, mas não vamos ser vaquinha de presépio. É vaquinha de presépio mesmo. Sabe por quê? Porque a Bíblia mostra que na igreja tem vários Arões, amém? Amém nada, tem um Arão, um sacerdote. Esse sacerdote, se você for no livro de Apocalipse, aí você vai ver as 7 igrejas da Ásia, e no meio deles o anjo. Não fala os anjos, um anjo. Deus colocou uma liderança na igreja local. Uma liderança. E por muito tempo eu desrespeitei isso. Falava como Miriam e como Arão, dizendo, Deus pode falar as coisas para mim também. Por muito tempo. E queridos, se a igreja local não tiver embasada em um só coração, em um só pensamento, isso é bíblico que eu estou falando, daqui a pouco eu vou te mostrar na Bíblia. E respeitando o Arão que está lá, a visão é dada ao Arão. Eu escolhi para congregar ali,
Porque Deus colocou um Arão ali, então eu tenho que somar com ele. Não tem 2 Moisés levando para a terra prometida, tem um Moisés. Só entra outro quando ele desaparecer. E foi o caso de Josué. Só tem um Josué. Só entra o terceiro quando o segundo desaparecer. Mas o que acontece é que nós abrimos a guarda para a demoniocracia e achamos que vamos conquistar. Não é preciso nós brigarmos com a igreja, é preciso nós ensinarmos o princípio para a igreja andar no princípio, e as coisas vão funcionar. Deus é comprometido com o princípio, não com o discurso seu. O princípio dele é que prospera, é que faz prosperar. A verdade. Nós não estamos interessados em não perder um empresário dinheirudo, porque nós não queremos ferir com os princípios. Ele tem que ouvir o princípio, goste ou não. E tem uma coisa, se você falar o princípio da palavra, Deus resolve a situação com ele e ele vai continuar com você. Mas a mentira bateu lá, a oportunidade que ele tem, ele vai embora. Porque Deus não tem compromisso com mentira, mas com verdades. E nós éramos assim, por muitos anos, aquela máscara na cara. Amém. Vamos fazer, era tanto projeto que se fazia e não se via prosperar. Porque projeto para prosperar, todo mundo tem que carregar o piano. Não tem músico exclusivo não, que vai em cima do banquinho tocando. Todo mundo tem que carregar o piano. Ou seja, a mesma visão, o mesmo pensamento. E eu fui um dos primeiros que eu pensava. Porque às vezes, queridos, nós fazemos coisas tão erradas, pensando que nós estamos certos. Ninguém faz por rebeldia, não. Quando eu converti, eu tinha 22 anos de idade, 22 para 23 anos de idade. O pastor Eibe tinha 19. Só que ele era o Arão, eu era o auxiliar. Mas eu olhei para a idade dele e eu acho que ele precisa de uma ajudinha, muito novo ainda. É assim que a gente pensa. Se o rei Josias tivesse assumido nessa época, você ia pensar que era uma loucura. Mas com 8 anos ele entra e revoluciona no templo. Deus coloca quem Ele quer, como quer. Vai chegar a tua vez. E se não chegar a tua vez, o que tu fizer para o Senhor aqui, o que vai acontecer com você lá no céu, não é por cargo que você tem, porque tem gente que é cargo, é presidente não sei de quê, e não ganha uma alma para Jesus, e nem faz nada, não faz o que Deus manda. Eu sou pastor presidente lá, mas eu tenho compromisso de ganhar. De vez em quando eu estou falando de Jesus para as pessoas, estou convidando, estou levando. Olha, vai lá, essa semana mesmo, falei, jovem, vai lá, eu estou viajando, mas se tu for antes, eu vou telefonar para o fulano. Eu estou ganhando, eu sou ovelha também, não sou só presidente. Eu estou na condição de ovelha. Mas aí nós estávamos ali com aquela cara de pau, né? E um dia o pastor Eibe recebe de Deus a visão do MDA. Ele não correu para começar uma visão, ele correu para alinhar os nossos corações, que estavam mais desalinhados do que caminhonete que anda na Transamazônica. É verdade. Treme o volante, você fica até com medo quando puxa 200. Esse obreiro tem que entender, essa pessoa tem que entender. E para respaldar o que eu estou falando, olha aqui, 1 Coríntios 4, 15, 16.
Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los, como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vive em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Queridos, era muito difícil para mim entender isso, sendo co-pastor da igreja onde eu servia. Era difícil olhar para o meu pastor com uma idade mais nova do que eu, de chamar de meu mentor, de meu pai. Eu tinha barreiras com isso, mas ele não sabia. Tem gente que tem barreira no coração com a liderança em alguma área, mas nem a esposa sabe. Está em 7 chaves, que tem uns que até já perdeu a chave. E adoece por isso. E queridos, eu achava que o Ebe nunca seria o meu líder de fato e de verdade, porque dentro de mim eu achava que ele precisava me ouvir também. E aí é que a história começa a piorar, porque não é dessa forma. Eu não havia como um Arão, mas como um irmão. Na frente eu abraçava, pastor. Eu tinha dificuldade de falar meu pastor para ele. Tinha dificuldade. E fora, as pessoas que te metem pilha por fora. Você tem que ter cuidado, querido, para ser alguém que vai agir com lealdade. Você vai ter adversário e você vai cair pensando que é teu amigo. Teve um diácono que chegou comigo e disse assim: pastor, quando o pastor Ebe está fora, eu gosto muito das tuas mensagens. Eu acho que era você o pastor, que tinha que ser o pastor da igreja. Se você não falar nada, a mosca azul já pousou no seu coração. Se não falar nada. Mas se for leal, você vai dizer assim: não, espera aí, Deus escolheu ele, não foi a mim. Ele é o nosso pastor. Mas para você falar alguém que vem enchendo tua bola, você prefere não falar, ficar calado, né? E lá no fundo dizer: louvado seja eu, né? Mas queridos, tem que pagar preço, tem que ser cara de pau. Eu não estou hoje como pastor presidente da 7ª maior igreja do mundo em frequência, porque eu pulei. Eu estou falando uma coisa que o pessoal fala por aí. Eu não ando pesquisando nem fazendo pesquisa se a nossa igreja é a maior. Eu fui informado de fora. Mas eu não estou lá porque eu empurrei nem pastor eu queria ser. Mas Deus não procura honrar os que correm atrás de honra. Ele honra os leigos de honra. Porque Deus trabalha, sabe em quê? Não é no teu intelecto, é no coração. Um dia ele falou assim: achei quem? Davi. Quando ele falou achei Davi, foi porque eu creio que Deus estava procurando alguém com aquele coração e não achava. Imagina a alegria de Deus. Você procura a tua carteira de dinheiro,
e procura de um lado o outro, e tudo, e começa a fazer outros planos. Trava meu cartão, eu vou cancelar, eu perdi não sei aonde, e de repente está lá do lado da televisão, achei mulher, você fica alegre com algo que perece. E Deus dá um brado quando Ele diz: achei Davi, homem segundo o meu coração. Você acha que esse clamor de Deus acabou? É o nosso desafio. Mas há um preço, queridos. Há um preço, porque o que vem de investida contra alguém que determina isso, não é fácil, mas eu vou te falar na prática. Eu estou falando porque eu já fui o cabeça dura que resisti, e como Deus teve misericórdia, porque tem alguns que resiste e não atenta para a misericórdia de Deus e prefere rachar a igreja e sair. E hoje tem muitos por aí, porque não abraçaram a lealdade. Você está entendendo? E o pastor Eibe trouxe a visão. E nessa época, irmãos, para a glória de Jesus, até os resultados que você tem, cuidado com esses resultados. Nunca esqueça que se você não é pastor titular, Deus vai continuar te amando, te dando revelações, mas você tem um que Ele deixou como o anjo da igreja, para você engatar junto com ele, somar forças e levar ele a visão que Deus deu para ele, para aquela igreja local. E naquele ano, para a glória de Jesus, eu trabalhei, as minhas duas filhas, a Hannah que está aqui, tinham acho que uns 7, 8 anos. Esse discípulo amado aqui, que carinhosamente o Bertelli chama de queijinho queimado, fica em pé. Você não sabe quem é essa fera. Isso aí trabalhou comigo mais do que uma década no Ribeirinho. As 3 vezes que ele fugiu, 3 vezes eu fui atrás dele, e está aí. Hoje é líder da base em Cuiabá, tem uma esposa e filhos, 3 filhos, e nasceu e cresceu no Ribeirinho, foi isso? Ribeirinho. E queridos, eu com uma equipe, na época eu não sei se ele já estava na equipe, porque eu peguei várias equipes, eu acho que estava, que nós fundamos em um ano. Nós fizemos, segundo pesquisas também que fizeram na época, um americano falou que não existia em nenhuma igreja local do mundo, eu estou falando de igreja local, não estou falando de denominação. Denominação é outra história, tem denominação que funda milhares de igrejas, mas uma igreja local, fundar 50 igrejas em um ano, 50. E foi isso que pela graça e misericórdia de Deus nós fizemos. Ganhei a Bíblia do nosso fundador lá, que hoje está lá em casa e ele está no Senhor, que está escrito parabéns, com a sua equipe que fundaram 50 igrejas. Não é começar uma célula, a gente ficava lá dando manutenção, até tomar cara de igreja. Não é negócio de ganhar numa vila é uma igreja, não. A igreja tem característica. E eu estava com toda a bola. E eu poderia dizer assim: olha, já fundei 50 igrejas, mas o meu pastor da igreja local nem só essa. Porque o diabo faz isso. O diabo te pega assim. Olha aí, você está fazendo muito. Aí chega aqueles que são também atiçados pelo capeta para encher tua bola. É aí que os dois começam a se emendar bigode. Você não entende que você é o bigodinho, você começa a ser bigodão também.
Aí estraga tudo. Queridos, e eu não percebia nada. Peguei, não sei se alguém conhece aqui, conheceu na verdade, pastor Bartimeu da primeira igreja de Santo André, São Paulo. Aquele homem tinha uma visão que ele levava por toda o país na época, principalmente das igrejas batistas, e ele foi em Santarém. E quando eu olhei a visão dele, a visão na verdade não era dele, era da aquela igreja canadense que espalhou o filme Jesus por aí, tudo. As 4 leis espirituais, a mistura com... Eu peguei aquilo e corri para o Ribeirinho. Revolucionou lá. Ganhamos muita gente. Nossos congressos no Ribeirinho dava milhares de pessoas. Era lá o transporte, aqui é carro, a gente vê carro, né, para todo lado, lá é barco. Barco na beira da praia lá, grandes congressos. Aí no auge de tudo isso, o pastor Eibe me chamou. Quem já foi na sede regional, lá tem um alpendre bem na frente. E ele, tudo isso que eu estou falando, preste bem atenção. Porque se você quer conquistar uma pessoa, depende de como você fala. O que você fala pode ser correto, mas a diferença vai ser como essa palavra vai chegar ao seu liderado, para conquistar. Ele me abraçou e nós começamos a andar. Ele falou: amado, está muito bem o trabalho lá, está bem, pastor. Aí comecei a dar o meu testemunho, gente convertendo, e ele, amém, glória a Deus, glória a Deus. Querido, Deus tem me dado uma visão para implantar na igreja local, e nós já estamos entrando. Eu gostaria que você saísse do Ribeirinho e viesse para a cidade, como o meu braço direito. Aí eu falei assim: não, pastor, mas eu estou na visão. Ele falou: não, mas não é essa a visão. O que Deus me deu foi essa. E eu sei que você vai gostar muito. Você é o cara, para que eu te conheço e tal. E ele foi enchendo minha bola. E eu fui me convencendo. Aí eu falei: mas eu estou errado o que eu estou fazendo, pastor? Ele falou: pois essa não é a nossa visão. Aí eu disse assim: mas eu sinto que eu estou somando. Querido, tem vezes que alguém tem que te dar um choque do 220. Porque você está tão impregnado e você vai dizer: o cara está estragando o que Deus está fazendo lá. Mas não é por aí, querido. Eu fico pensando que Deus teve misericórdia, irmão. Porque tem gente orgulhosa que não abre mão e diz: aí, está vendo? Ele está com ciúme porque eu estou sendo usado lá por Deus. Eu já vi essa visagem. Aí ele falou assim: olha, a sua camisa tem a mesma estampa da minha, a mesma manga da minha, está igual, só tem uma coisa: a minha está abotoada aqui e a sua está virada. Aí eu fiquei: o que ele quer? Que parábola é essa? Aí a ficha caiu. Mas sempre falando assim para mim: eu creio, eu te conheço, Geraldo, eu te conheço há muito tempo, eu sei que tu vai gostar disso, cara. Ele levantando a minha bola. Isso é tremendo, querido, porque tem cara que chega assim: olha, minha visão é essa, e se tu me embarcar na canoa, eu te jogo na água. Aí o cara diz: então me joga na água. Pronto, jogou o cara na água. Ele prefere limpar o caminho dele
do que pegar pessoas para somar com ele, para limpar junto. Então, queridos, a ficha caía, eu falei, pastor, me perdoe, porque no meu coração, eu estava só pensando que o Senhor precisava de ajuda, e eu queria te ajudar, mas se tem a outra, aí pois é, eu queria, ele fez questão, porque ele sabia que debaixo de mim tinha um punhado de gente, eu sabia, na época tinha umas 300 e poucas igrejas já. Então, tenha sabedoria e veja isso. Para de rachar a igreja já, isso não pode mais acontecer. Mas às vezes não é nem o liderado, às vezes é o líder que não sabe trabalhar. O meu pastor, quando ia chamar a atenção, ele sabia que o ser humano, ele é revestido de uma vestimenta sensível, que muitas vezes isso não se externa em qualquer hora, fica lá dentro. Quando ele é atingido, ele não é transparente, mas vai falar para outro. E ele chega assim de uma forma, só para você ter uma ideia, para você entender o que eu estou falando, como é que a gente tem que se aproximar de uma pessoa. Acredite se quiser, eu era ministro de louvor. E ele estava me treinando para isso, porque no começo, né, a gente tinha que aprender a tocar violão, tinha que cantar louvor, não tinha né, a variedade que tem hoje. Então, o pastor tinha que se virar. Ele estava me ensinando a fazer louvor, eu não era pastor ainda. E eu lembro que eu fui lá para frente cantar, e ele lá no banco da frente. E eu peguei o cantor cristão, porque nós éramos ligados com os princípios da Batista, né? Batista, e usávamos o cantor cristão. Eu cantei aquela música não sei se é 4 ou 5 estrofes, mas pensa numa música comprida. Se eu não me engano, os guerreiros se preparam, não sei, uma coisa assim. Aí, não é muito grande. Só que eu esqueci de colocar os números para não dar aquele branco no louvor, para não dar o branco. Eu esqueci do próximo número. E quando terminou aquele primeiro louvor, eu fiquei engatado, vermelho, e não sabia qual eu cantava de novo. E para tirar de letra, eu dizia assim: gente, que hino que nós cantamos lindo, né? Vamos cantar mais uma vez. Mas era porque não tinha achado o outro. Aí eu começava: os guerreiros se... Aí tá. Aí eu cantava assim e falava muito para não terminar, porque eu não sabia outro. Até que matava o tempo, eu orava bem comprido para entregar. A gente entrava no carro, depois que... Aí eu ficava, aí agora? Pisei na bola feio. E vai me chamar. Eu entrava no carro dele, ele começava: Geraldo, eu fiquei impressionado contigo. Que unção. Primeiramente, como é que faz aquele cara que dá uma boa injeção no seu... Ele pega, os antigos pegam aquele algodão, né? Aí macio. Aí quando você pensa que ele ainda está esfregando, ele já esfregou porque a agulha já entrou e saiu, você nem viu. Mas tem aqueles brutos, né? Chega lá, olha até a cara de pitbull dele, né? Aí ainda faz uma cara feia. Aí você sente. Ele sabia aplicar uma injeção sem você sentir. Ele dizia assim: rapaz, eu fiquei impressionado. Naquela hora que tu foi lá para frente, começou a falar e tal, e depois veio uma unção. Aí nessa hora você vai subindo, o balão vai, né? Quando o balão está bem cheio, é aí que vem o alfinete.
E o alfinete vem, mas aí você não sente mais, porque o cara já te elogiou, até você crescer, você não sente mais. Depois ele dizia assim: agora, Geraldo, eu vou te falar uma coisa que faltou, mas tu dá conta disso, eu sei, eu te conheço, tu dá conta, cara. Não foi assim: olha, tu pisou na bola aqui, cara, foi muito feio o que tu fez aí. Cara, você arrasa com uma pessoa assim, quando você diminui, mas quando você, não é errado, todo mundo faz um pouco certo e um pouco errado, então elogia o pouco certo, levanta a bola e com muito jeito joga o alfinete naquela parte que ele precisa. Aí quando ele dizia assim: agora tu pode fazer isso, cara, quando tu fores para lá, já leva uma relação, para não dar nenhum branco, e tu vai ver o que vai acontecer. Irmãos, eu tinha vontade de voltar e dizer: bora fazer outro culto que eu quero fazer agora. Eu queria fazer aquilo tão rápido, né? Mas eu conheci lá mesmo na igreja onde eu sirvo, um irmão que chegou para fazer o louvor. Naquela época não tinha muito barulho de guitarra e bateria, era assim, né? Ele chegou lá, colocou as mãos deles assim, falou: irmãos, vamos com muita alegria, vamos cantar. A cara dele já estava mostrando tanta tristeza, e ele estava cobrando tanta alegria. Ele disse: vamos com muita alegria cantar um hino de número tal. Ele começou: em Jesus amigo temos. Aí quando ele terminou aquilo, tinha um diácono sentado lá esperando ele já lá embaixo. Hoje esse diácono é pastor, está lá em Santarém. Aí quando ele ia descendo, ele disse assim: o que é que tu foi fazer lá em cima? Que vergonha! Até hoje, convida esse irmão para cantar um hino. Ele foi vacinado que nunca mais ele ia fazer louvor. Estragou. E queridos, essa conquista que é fantástica no MDA, não é por força nem por violência, mas você tem um poder chamado o poder de persuadir de uma forma correta algo que não é seu, mas é de Deus. É por isso que você e eu temos autoridade de conquistar. Nós falamos ontem, para conquistar algo que você está dando valor naquilo. Tem muitos filhos de pastor que não quer ser pastor. Sabe por quê? Porque ele vê o pesar daquele pastor quando chega em casa. Hoje foi um dia terrível. O chefe lá, hoje estava com, nem sei o que era que estava no couro dele. Querido, teu filho está lá perto, está pensando que ele está surdo para aquilo? O ouvido dele está mais afinado do que o ouvido de músico que canta com partitura, que canta sem partitura. Ligadão. E aquilo vai entrando. Uma vez eu vi dois filhos, um no Rio de Janeiro, uma menina de 12 anos, e um lá em Santarém mesmo, que disse: pai, porque o pai todo tempo: o salário é pouquinho, meu filho, é pouquinho, lá a igreja já sabe como é que a igreja é assim mesmo e tudo. Ele disse assim: pai, eu vou crescer, e eu vou trabalhar, e eu vou mostrar para a igreja que eu vou sustentar o Senhor. Aquele menino já estava envenenado com a igreja. E depois o pai: não sei porque o meu filho não quer nada com a igreja. Não sabe falar. O ministério que você assume como pastor foi uma vocação. É um ministério que os seus filhos têm que apreciar, sim. Minhas duas filhas eu nunca esqueço. A mais velha, eu trabalhava no Ribeirinho. No Ribeirinho não é para qualquer um, não. Estou lhe falando. Eu poderia me murmurar, até os barquinhos, alguns primeiros que a gente tinha não tinha banheiro, não. Os que faziam, tinha banheiro que a gente saía na cidade, mas os que faziam ponte, aqueles barquinhos 5, não tinha banheiro, não. Para fazer uma necessidade fisiológica, a gente dizia assim para todo mundo: olha para frente, todo mundo olhava para frente. Aí fazia,
liberado, e todos ficavam, porque não tinha onde fazer, não tinha banheiro. É missionário. Missionário na minha igreja, logo que nós chegamos, saímos para ser missionário, eu com um corpo desse aqui, não era chamado de missionário não, nem eu, nem o Diarley. Missionário é aquele magro que as duas costelas pareciam de calango, lá do Nordeste, aqueles que não pisam nem com o pé, só com a unha. Tinha que ser magro, tinha que sofrer, porque Paulo sofreu. Agora tu não pode comer muito, tu não pode estar pedindo o mosquito lá, o que nós chamamos de carapanã. Na verdade ninguém chama, ele vem mesmo e ferra. O carapanã que ele chama lá, que é o pernilongo aqui, eu não tinha direito de ter um mosquiteiro, gente, porque era luxo. Eu fazia plantão com a minha esposa, essas duas meninas aí, a outra que está chegando, elas estavam lá, eu fazia plantão com um pedaço de papelão assim, ó, na rede, para espantar os mosquitos, até meia-noite. A minha esposa pegava de meia-noite até 5 da manhã. Mas aí, eu não estava fazendo A Vida é Bela para elas não, porque A Vida é Bela é uma maquiagem, o filme, mas era uma realidade. Ou eu faço valer a pena para elas, que servir a Deus é a melhor coisa desse planeta, ou eu saio. Quando elas souberam que a gente ia para Fortaleza, de Fortaleza para São Paulo com o pastor Eibe, elas falaram assim: pai, nós escolhemos uma área para nós estudarmos, para ajudar esse povo no Ribeirinho. Essa falou assim: eu quero ser ou médica ou enfermeira, mas eu quero algo que eu vou poder servir lá no Ribeirinho, onde não tem. E a outra, biologia. E diga uma coisa: o senhor deixa a gente aqui, o senhor vai só para lá. Queridos, quando você passa a visão para os seus filhos da forma correta, eles amam aquilo que você faz. E é aí que vocês plantam os futuros missionários e o legado que você deixa. É primeiramente pelos seus filhos, depois por quem está no seu caminho vai pegando esse legado. E elas ficaram trabalhando por muito tempo, e depois nós viemos para a cidade. Mas o que eu quero falar com isso? É a forma que nós devemos conquistar. O diabo é muito sutil dentro da igreja e joga sofisma para te tirar de uma coisa tão linda. Por que às vezes a pessoa está frutificando, está ganhando almas para Jesus, hoje para de ganhar? Não, pastor, porque agora eu vou trabalhar, vou fazer uma faculdade, vou fazer não sei o quê. E sai da rota. Você vê a diferença daquele estilo de vida que estava antes e que escolheu agora. Totalmente diferente. O que escolheu recente é de sofrimento. E eu ali, com meu discipulador, e ele falando: você dá conta, você é o cara. Aí eu digo: rapaz, eu vou ficar com ele. E eu jurei lealdade a ele em 1976. Eu falei: pastor Eibe, eu vou lhe falar uma coisa. Você não vai ver essa lealdade amanhã. A lealdade é você comer 2 quilos de sal. Não é comer uma colherzinha de açúcar. É com o tempo que você vai ver, mas você vai ver. Passaram-se 14 anos mais ou menos. Um dia eu estava num lugar, estava ele e o filho mais criança dele, e a gente já passando por um beco, lá numa célula que a gente tinha uma comunhão. Aí de repente ele parou naquele escuro, falou para o filho dele mais criança: Daniel, olha para o pastor Geraldo aqui, olha bem para ele. E eu fiquei espantado. Olha bem para ele: Daniel, esse aqui, depois de 14 anos, é o meu melhor amigo.
Rapaz, eu fiquei tão feliz, eu digo, rapaz, eu não esperava aquele negócio. Mas o tempo de lealdade que eu escolhi, e eu vou dar um exemplo para você o que é lealdade. Lealdade não é uma palavra. Viver a lealdade na sua igreja local é um estilo de vida onde as pessoas vão não te elogiar, mas vão te chamar de puxa-saco, vão chamar de babão, vão te chamar de... Sabe qual era o meu apelido lá na igreja? Pelos bastidores? Lampadinha. E o Eibe Professor Pardal. Quem é da minha época sabe o desenho animado do Lampadinho, o Professor Pardal. Mas eu decidi ser leal para a minha liderança, não por cargo, porque eu falei para ele dizendo, pastor, eu quero ser o seu auxiliar o resto da vida, o resto da minha vida. Eu não estou brigando por lugar, eu quero só servir o Senhor. E ele um dia falou, não, eu quero te honrar, porque quem é fiel, quem é leal, é digno de honra. Eu quero te honrar. E saiu de lá, me deixou com 12 mil pessoas só na sede regional. Mas queridos, o que é para você a lealdade? Deus deu um brado, achei Davi, segundo o meu coração, que fará, olha só, olha como a parte B do versículo fala, que fará toda, diga comigo toda, não é algumas, é toda a minha vontade. Nós vamos escolher. Agora veja aqui, qual seria o modelo desse discípulo? Primeiro, às vezes nós estamos com expectativas no reino de uma forma errada. Para te provar a tua lealdade, o teu amor pela liderança que Deus usa, isso é manifestado de coisas simples. Quando eu fiz essa promessa a Deus e a minha liderança que eu ia ser leal, Deus começou a me mostrar muitas coisas. Eu comecei a ver que a igreja, na época não tinha rede social, nada, né? Nem se manifestava no aniversário do meu pastor. E os que se manifestavam, tinham um churrasquinho no Eliésio, né, no irmão lá, que dizia assim, pastor, eu vou pagar um churrasquinho no senhor. Aí quando vinha o preleitor de fora lá, eles levavam o preleitor no melhor restaurante da cidade. O preleitor, ele vai em condição de titio. Mas para você que congrega nessa igreja, nós estamos aqui na condição de titio. O pai é aquele ali, olha. O titio dá um chocolatezinho no final de semana, vai embora. Se converter gente, quem vai trabalhar com a fralda é o papai e os filhos. O titio, olha, se manda. A lealdade é para ele. Eu comecei a ver a igreja, ir no aeroporto buscar o preleitor, de ônibus, era uma caravana. Aí o titio vinha. Aí agora, qual é o carro que o titio vem? Espera aí, quem tem, na época, o top de linha era um Santana. Quem tem Santana? Qual o empresário? Mas o titio vinha de mototáxi, o papai. E quando a esposa não ia buscar, cara, eu via essas coisas tudo erradas. Que eu fiz uma mensagem de repercussão até nacional, não sei quem foi que colocou, que tinha um programa na Bandeirantes, que uma vez eu vi, eu estava pregando sem o nome da mensagem, o titio chegou. Era assim o tema, o titio chegou. Rapaz, um dia o pastor ele foi para os Estados Unidos,
E eu peguei uns 2 ou 3 ônibus para buscá-los no aeroporto. E era a época do acampamento jovem. E a igreja católica faz também um acampamento lá. E chegou um padre junto com ele, ele pensava que os católicos estavam buscando ele lá. Quando ele botou a cara lá e fazia assim, todo mundo olhava, ninguém fez nenhuma cena. Aí ele, cadê o meu pessoal? Não tem ninguém lá. Aí quando ele chegou, aí o negócio tinha faixa lá, seja bem-vindo, papai, Eu mudei a história enquanto ele estava fora, querido. Porque o titio dá um chocolatezinho e vai embora, mas quem te dá o bife acebolado com feijão preto, ou roxo, ou branco, é o teu pai todo domingo aqui. Ele batiza teu filho, ele ouve as tuas mazelas, ele te ama. Tira a lealdade de dentro e põe para funcionar nessa igreja local, gente. Honra o homem que Deus deixou aqui. E com isso, queridos, vamos ver aqui. A lealdade é a principal qualificação de todo ministro. É a principal. Sem lealdade, toda rede ou denominação de igrejas constantemente se dirige para a desintegração. De modo geral, elas se dividem em grupos dissidentes de pequenas e sub-igrejas. Podemos contar a história após história. Porque igrejas, especialmente da ramificação da igreja da cidade grande, constantemente se dividem. A lealdade é mais ou menos assim. João 21, 15 e 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Jesus perguntou 3 vezes para ele: você me ama mesmo, Pedro? Claro, eu te amo. Por que Jesus insistiu nisso? Eu sei que tem tantas mensagens que já saiu por aí, mas o texto, visivelmente, trata-se de lealdade. De lealdade. Eu amo as ovelhas. E eu quero deixar esse legado, Pedro, de amor. Você só pode fazer coisa com prazer se você amar aquilo que eu amo. O leal faz isso. Pedro, esse é o meu pensamento. Essa é a minha linha de pensamento. Pedro, essa é a tua também? Três vezes. E queridos, é impressionante como a lealdade, ela não é cedida tanto no casamento. Às vezes o sacerdote fala assim no casamento: você vai ser fiel na doença, na tristeza. Ele fala um bocado de coisa. Era só substituir isso. Vamos apagar isso todinho, vamos colocar: marido, você promete ser leal. O que é leal? Leal inclui não trair e fazer e andar na linha de pensamento. Os cônjuges têm que chegar juntos para não ter briga, andar na mesma linha de pensamento, e o diabo não vai ter acesso ali. Sabe por que ele tem? Porque tem 2 linhas de pensamento diferentes, toda vez. Vou pintar a casa de verde, eu não quero verde, eu quero da cor da minha rede. Mas é muito feio isso, não, mas eu quero. Aí fica ali, por causa de cor, passa 3 dias dormindo de costas um para o outro. Você está entendendo?
No reino não é diferente. Tem briga por causa de título na igreja. Tem briga por causa de uma reunião. Tiraram aquela reunião. Às vezes estava dando prejuízo para a igreja, financeiro, de pessoas que não estavam aprendendo nada, de pessoas que perpetuavam alguma coisa lá, porque viram numa igreja que faz aquilo desde 1910. Eu vou lhe falar uma coisa. Jesus falou uma coisa interessante. Ele disse assim, veja só, preste bem atenção no que Jesus falou. O ministério de Jesus se ramificou por todo o mundo e tem durado até hoje. Ele disse, porque se aproxima o príncipe deste mundo, ou seja, o diabo. Ele se aproxima, mas ele não tem nada comigo, ou seja, quem vem de fora não pode fazer nada, só pode fazer quem está dentro. Quem está dentro. O maior dano feito a Jesus foi quem estava dentro. Quem é que estava dentro? Ele falou, o diabo lá fora, a perseguição lá de fora, não tem nada a ver, eles vão ver o que vai acontecer, mas ruim, difícil, é você achar, e quando você acha, você fica com a mão atada. Jesus sabia que tinha um ladrão ali, mas estava de mãos atadas. Isso prova que ficou com ele os 3 anos no ministério. Lidar com pessoas que estão lá dentro é muito difícil, gente. São pessoas que conhecem o caminho das pedras. São pessoas que você diz, é por aqui. Ele disse assim, não, esse caminho eu sei. Eu vou colocar uma armadilha lá na frente, porque eu sei onde ele vai varar lá. E lidar com o pessoal aqui, que não quer deixar você concluir uma visão na sua igreja, é só quem está dentro. Você não vai ter problema com os de fora, não. É por isso que nós, pastores titulares, auxiliares, membros, nós temos que nos revestir do princípio, que diz que temos que ter um só pensamento, uma só alma, um só espírito. E Satanás não terá vantagem com isso. Nunca vai ter vantagem. E Jesus falava muito bem disso, ele dominava muito bem isso. Ele nunca se divorciou da vontade do Pai. Um dia Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Se Jesus mostra o Pai de uma forma diferente, olha, o meu Pai é assim, está lá, ele ia desprezar Jesus. Não, cara, eu vou buscar o Pai, que o Filho já está mesmo por aí. Ele disse, Filipe, tu está tanto tempo comigo, cara, quem vê a mim, tu está vendo o Pai, eu e Ele somos um. Eu entendi isso, querido, e eu tinha que fazer isso. Quer ver como funciona na prática? Nós estávamos construindo a catedral, ninguém tinha colocado nenhum tijolo ainda. Estávamos comprando os últimos terrenos, fechando. Aí a prefeitura veio e disse, queremos dar um terreno para a Igreja da Paz, 23 mil metros quadrados. É um espaço inteiro, um quarteirão, mais no centro da cidade do que onde nós estávamos fazendo. Aí, eu já tinha feito essa aliança de lealdade com a minha liderança. O pastor Ebe já estava em Fortaleza. Aí falaram para mim, pastor, isso é de Deus, pastor. Cuidado, pastor titular. Cuidado. Isso é de Deus. Tá bom, eu vou lá com o pastor Ebe. Eu fui lá em Fortaleza. E a prefeitura queria que nós fizéssemos o templo lá, de imediato. Não podia cercar, dizer de vocês, não, ela queria que fizesse o templo.
Aí eu fui com o Eibe. E a turma do Já ficou esperando lá em Santarém. Contei a visão para o pastor Eibe lá, empolgado, olha, nós ganhamos. Já pensou, vamos ter 2 terrenos agora, aqui nem sei o que nós vamos fazer. Eu já estava cantando a pedra, e ele só me olhando. Aí ele disse, pastor Eibe, assim, quando ele chama irmão amado, é coisa boa, irmão querido não é muito boa. Irmão querido, eu digo, ai, ai, ai. Há 15 anos atrás, eu recebi uma visita especial, no dia do meu aniversário, eu estava chorando, e o Espírito Santo chegou, falou que Ele ia nos dar um lugar, para fazer um grande prédio, uma grande igreja. Ele me mostrou aquele lugar. Se você não importar, Geraldo, preservar aquele lugar, e fazer, que eu tenho certeza que Ele me mostrou. O que muitas pessoas fariam? Pela frente, amém, pastor, não tem problema não, amém, glória a Deus. Vou indo, vou dar a notícia. Eu tenho certeza que uma maioria chegaria assim, gente, eu fui lá com o chefe lá, tentei, mas ele não quis, né? Então é o nosso chefe, vamos obedecê-lo. Sabe o que eu estaria fazendo aí? Saindo da questão de mocinho e deixando o meu pastor de bandido. E isso não é lealdade. Isso não é lealdade. Leal é quando você toma a questão junto com o seu líder. Eu saí dali e falei, amém. Essa é a sua decisão? Essa é minha também. Quando eu voltei, eu falei para ele, gente, cara, ele me deu uma explicação, e foi tão legal, e eu estou com ele nessa visão. Deus mostrou claramente, que o nosso templo vai ser lá, e eu concordei 100%, nós estamos juntos lá. Eles ficaram me olhando. Eu apaguei toda a possibilidade de sair fora e ficar como aquele mocinho. Meus filhos, está vendo como eu sou bonzinho? Se ele falasse de mim, ele ia falar de mim também, porque eu abracei a proposta dele e foi dizer, nós não queremos esse prédio. Sabe o que aconteceu? Com pouco tempo, apareceu o dono lá, a prefeitura tirou o que não era dela, para dar para a gente. Era aqueles que andam de vermelho, né? Mas não é o irmão, o irmão é a sua célula que é vermelha. Mas aquele pessoal que tirava na mar, né? Aí queria dar para a igreja, e veio os donos, respaldado, a prefeitura teve que devolver, para adquirir, para hoje fazer o ginásio lá, teve que comprar novamente do dono, e essa dívida ia ser nossa. Querido, a lealdade e a palavra de uma liderança não é para te prejudicar. Não existe pastor para querer ver a tua derrota. Se ele te exorta, se ele fala um não, é porque ele é pai, ele não é painaca. Ele quer o melhor para você. Você está entendendo como é a lealdade? Nós ganhamos para esse mesmo prédio uma Pajero 0 quilômetro. Aí eu, empolgado para querer fazer mais dinheiro para a construção, comecei a vender uns bilhetes a R$2.000 ou R$2.500 mais ou menos, né? Aí já estava tudo pronto, não para rifar, não assim, para fazer um sorteiozinho lá num jantar, e a gente ia dobrar o valor da Pajero para a construção. Mas igreja grande, você não pode fazer muita coisa, porque a mídia está colada em você, e vazou para a mídia que a gente estava fazendo isso, e eles falaram, está vendo como a Igreja da Paz exclui os pobres e coloca só o rico? Quem vai dar 2.500?
Os pobres estão fora. Aí saiu na mídia lá, aí o meu líder chegou lá e disse, olha, já estava tudo pronto, acho que o Ricardo na época já tinha até o jantar, já estava tudo ali gravado, faltavam uns 3 dias para... Aí o meu líder chegou assim, bora desfazer isso, vamos desfazer. Aí você vai decidir, ou você vai ficar do lado dele com a lealdade, ou você vai ficar bicudo, ou você vai bater de frente, diz que não arreda o pé e vai continuar. Aí vai causar um problema sério. E eu falei, pastor, amanhã mesmo vou desfazer tudo isso. Tudo isso. Eu não estava entendendo. Mas você não precisa entender para andar junto, gente. Eu vou te mostrar o versículo que diz isso. Aí, quando nós fomos entregar o dinheiro de volta a todo mundo que tinha pago a pajeiro, a maioria esmagadora falou, não dei dinheiro para pajeiro não, eu dei para o templo, fica aí. Você está entendendo como Deus faz? Ficamos com muito dinheiro e ainda ficamos com o pajeiro. Se eu batesse de frente, o que é isso? Isso é lealdade. É lealdade. Olha só, queridos, preste bem atenção. Lealdade tem umas características. E a primeira aqui, diga comigo, fiel. Fiel não é aquele que vem na igreja todo dia não, toda hora. Tem gente que vem na igreja, mas está com burro amarrado ali e não concorda com muitas coisas. Quando eu falo de fiel, é aquele que anda na mesma linha de pensamento da sua liderança. Isso é fiel. O apóstolo Paulo foi fiel à visão dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, quando ele disse, o evangelho é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Ele fidelizou aquilo e hoje nós temos como a mesma coisa, morte, sepultamento e ressurreição. Mas se Paulo falasse assim, talvez ressurreição, hoje não teria fidelidade ao evangelho. Fidelidade é você andar na mesma linha de pensamento da sua liderança. E eu vou te falar uma coisa, ninguém vai te segurar. É igual a Torre de Babel. Ele estava unido no mesmo pensamento. Ah, pastor, mas era para que não presta. Para que não presta deu certo, imagine para o que presta. Aí que vai dar certo mesmo. Foi preciso intervenção de Deus, chegar na torre, mudar a língua, para não ir, porque o pensamento era nós vamos chegar lá, e ia morrer muita gente. A igreja está desse tamanho lá, porque nós decidimos de ter um só pensamento. É uma decisão que às vezes dói. Olha só. Veja aí, na sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, verso 2. Olha o que a Bíblia diz. Completai, disse Paulo, a minha alegria, de modo que... Paulo está dizendo, olha, completa a minha alegria, não me deixe triste, completa a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa. O que mais? Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como é que tem o mesmo sentimento? O pastor que chega lá diz assim, devolve o dinheiro, você não vai vender pajeiro não. É um sentimento que ele tem. Mas o meu é outro. Poxa, é para o bem da igreja. Não importa se você não entendeu ou não, mas se você tem o mesmo sentimento dele,
O que você escolheu está acima de tudo. Você não está errado. Por quê? Tudo que é respaldado por princípio, você está certo. Eu não preciso entender, eu preciso crer. E tem muita gente que quer entender. Não entendo. Por que o pastor fez a igreja assim? Você não precisa entender. Entra na linha de pensamento que vocês vão concluir o projeto de vocês. É assim. A mesma linha de pensamento. A nossa televisão, nós pegamos um comercial lá que ia render muito dinheiro. Aí foi um cara lá para a gente anunciar o resultado daqueles jogos de bingo que acontecia um tempo atrás. Eu dou para vocês tanto, só para anunciar o resultado. O nosso líder falou assim, e olha, nós estávamos sem transmissor velho, a gente precisa comprar transmissor, a gente precisava comprar tanta coisa, e agora chega a bênção, e o nosso líder disse, não, vamos ficar sem essa bênção. Na época nós não entendemos, mas o pastor Eibe falou assim, rapaz, eu não estou entendendo, mas ele falou, vamos nessa linha de pensamento. Mas eu não estou entendendo, não sei por quê. Porque era uma oportunidade, mas amém. Aí todo mundo entrou na mesma linha de pensamento. Aí esquecemos aquilo, continuamos naquela pobrezazinha lá. De repente, a notícia. A emissora que fechou com eles estava indiciada em milhões. Porque foi considerada pelo governo que ela estava em parceria com eles num jogo falso, onde o ganhador pertencia a eles, do prêmio. Descobriram. Era um grupo que sorteava carro, mas sempre o ganhador era deles. E olha se a gente faz. Irmãos, escolha o princípio. É por isso que hoje eu estou com 43 anos na mesma igreja. Que Deus teve misericórdia de mim. Então, esses alicerces, querido. E houve uma explosão de crescimento. No ano de 2000, a gente estava com mais de 1.000 pessoas na igreja. Em 2002, nós estávamos com umas 2.000 células. Foi um negócio estrondoso mesmo. Mas por quê? Porque agora a base, que é a liderança, estava transparente, as máscaras caíram, e iria suportar o grande prédio que iria se erguer. Porque muitas igrejas desabam, é na base da liderança, é na base da liderança. Sai um ali, leva um pedaço, porque nunca foi observado quem era o sujeito que trabalhava de verdade com você. Nós temos medo, muitas vezes, de confrontar. Será que... Eu não estou dizendo para você ser ignorante, não. Estou dizendo para você ser homem, pastor, verdadeiro, profeta de Deus. Dizer, senta aqui, meu amigo, você trabalha comigo, eu trabalho com você, nós vamos estar há muito tempo aqui, eu tenho sonho para a sua... Quem é você? Quem é a sua família? O que está por detrás desse coração? Se ele se arredar e se esconder, é porque não é um sujeito bom. Mas se ele for, não, pastor, eu sou assim. Eu estou falando, o discipulado tem que funcionar. O discipulado não é um tapinha na costa de político, não. Político que mente. Tem um pastor da igreja que fala que tem um político que chegou com um rapaz, deu um abraço no seu pai. Ele disse, que pai, meu pai já morreu há muito tempo. Morreu para você, porque para mim está vivo no meu coração. Assim que o político faz. Mas ninguém é político. Nós somos verdadeiros. Coloca a sua mão aqui na testa assim, ó. Faz assim.
com muita raiva, faz assim, ó. Tira essa máscara. E seja quem você é. Família é assim. Família lá dentro de casa, os modos aparecem na hora. Uns põem a perna em cima do banco para comer, mas no restaurante tudo, coloca um negocinho assim, tudo. A gente pensa que todo mundo é assim. Na hora de exigir, aonde não é chique, ele não dá conta de ser. Dê a conta de ser em todas as etapas da sua vida dentro da sua igreja local. Dê a conta de ser quem você é. Busque a mudança, busque a santidade. Aposte na vida do seu. O meu pastor está lá em São Paulo. Em todas as preleições eu digo assim, eu aprendi com esse homem. Ele, debaixo do Espírito Santo, foi meu professor. Ele é o meu supervisor. Quando chega em Santarém, ele entra, manda. Ele não é disso, não é de mandar, mas se ele um dia for, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ele é o pastor de lá. O cara deu a vida dele lá, 24 anos. Ele cavou os alicerces. E quem honra a liderança nunca esquece disso. Hoje está com 60 mil, ele deixou com 12, mas isso não significa que ele perdeu a moral para mim, não. Não se perde a moral, pelo contrário, se hoje está com 60 mil, é porque ele foi um bom discipulador. E ele gerou através da minha pessoa que está lá e da equipe. Mas tem uns que falam, tadinho dele, está lá começando de novo, do zero. Olha onde eu estou. Para lá, Lúcifer. Quem está entendendo aqui, gente? Joia? Seja sincero. Sincero mesmo para a coisa funcionar. Tem gente que não edifica dentro da igreja como filho. Tem gente que edifica como empregado. Verdade. A Bíblia nos chama de administradores fiéis. A parábola ensina o seguinte: que ele deixou alguns talentos, para três pessoas diferentes. E essas três pessoas, ele chama, não pelo nome muito achegado, mas depois que elas multiplicam o talento, ele chama de sócio. Na parábola dos talentos. Tem gente que não consegue ser sócio de Jesus. O sócio é aquele que vê a luz apagada, porque é para pagar, não era para pagar. O papel no chão, não, isso aí tem zelador, ele vai. O sócio, sabe que o sócio é igual ao empregado. O sócio é diferente do empregado. O empregado chega, 2 minutos para ele entrar, ele bate o ponto. O sócio chega meia hora antes. O empregado, quando dá 15 minutos, ele começa a arrumar a mesa dele para ir embora. Mas o filho do dono só vai quando escurece, porque aquilo pertence a ele. Temos que ser sócio dele. Quem é sócio é filho. E dentro da casa de Deus não é diferente. Você é um com o seu pastor? Lá na sua denominação você é um com o seu pastor? Ou você está puxando a corda ao contrário? Eu acho que isso aí não é para nós não. Isso aí não é para nós não. Uma vez eu falei assim, pastor Eile, há pouca gente na igreja. O que está acontecendo? Isso aí eu fui chorar. Depois que ele me falou. Porque o vice dele
estava puxando a corda ao contrário, e várias vezes eu vi ele falar: gente, é pela fé, nós vamos ver essa igreja cheia. Eu já tinha ouvido isso. Depois de eu ouvir isso, eu fui dizer: rapaz, não está funcionando a tua palavra, chefe. Andar com seu pastor é você usufruir do mesmo pensamento que ele tem. É isso, Moisés, então, nós vamos lá na terra prometida, é isso? Vamos tomar posse, então nós vamos. Eu gosto do depoimento de Caleb. O Josué tinha muita intimidade, é uma qualidade muito boa, mas o Caleb disse assim: eu começo todo de novo com 85 anos, se for para cruzar o deserto, eu creio, vou lá. Lealdade, vai onde for. A lealdade é tão forte com o meu pastor, que eu envio para ele todos os meses, 11%, mais ou menos dá 11%, 10 a 11%, e ele tem prioridade. Alguém falou assim: até quando, pastor? Até Jesus voltar. O leal, ele não tem limite, não. Ele escolheu para ser aquilo. Jesus em todo o tempo foi leal. O que eu faço aqui, eu faço porque eu tenho o mandato do meu Pai. Mas eu e ele somos um. Eu só faço o que ele manda fazer. Olha só, que coisa maravilhosa. E quem sou eu para dizer que eu faço se eu quiser? Quando Jesus estava com toda a bola, curando todo mundo, sendo a pessoa mais importante, mais influente na época, falar: não, eu só faço aquilo que ele manda fazer. Se tem uma coisa que eu vigio no meu coração, eu fico, às vezes, claro, a gente tem momentos difíceis que a gente passa, a gente pensa coisas, mas é a vaidade. O único nome que eu carrego com vaidade é a idade, que quando a pessoa diz vaidoso, não é que é vaidoso, é porque eu já sou idoso e estão mandando ir, né? Então, é a única coisa. Chega assim, tem um estacionamento, vaidoso, mas não tem nada de vaidade. A gente tem que preservar o coração. Quanto mais a omelete cresce, mais a tentação é maior de você ser o cara. Então só lembra de onde você veio, sujeito. Você veio de um lugar lá que só a misericórdia de Deus, e você está onde você estava por causa dele. Lembra das pessoas que te ajudaram. Lembra dos, eu tenho dificuldade de chamar esse nome, Mefibosete. É isso. Lembra dele. Lembra da aliança. Mas é tudo defeito. Traz, porque esse aí eu devo para a família. Traz aqui para ficar na mesa comigo. Não esqueça. Na cidade que eu estou, em muitos lugares do Brasil, eu nunca perdi a postura de estar. Olha, claro, quando a gente está numa dieta, como está o dia ali, mas mesmo assim a gente deu com força na carne ontem, irmão, foi demais. Mas eu estava com a minha esposa, e coitada de umas irmãzinhas, passaram a noite inteira sonhando o que a pastora come, o que ela não come, o que ela come, minha esposa. Aí vamos colocar um pouco de cada região dos estados lá do norte. Ela chegou, olhou, tinha melancia. Só não tem uma coisa: farinha de puba, de mandioca, não tem aqui não? Ficaram tudo olhando, o que é isso? Aquela farinha que o paraense come lá com peixe, aquela farinha escaldada, não tem não, porque eu como manga com farinha, melancia com farinha, aí tinha queijo de toda. Não, isso não é minha praia não. Ela não esqueceu das origens, não. Não é caviar, é o que vier. Você está entendendo? Por isso que o Bertelli
estava voando em cima de Santarém, disse assim: pai, como é que é esse pastor aqui em Santarém? Me fala. Aí chegou lá comigo e disse: meu pai me falou, sabe o que ele disse? Que o senhor é mais simples do que painel de jipe. Painel de jipe, aquele jipe antigo. Hoje tem sofisticado. Então, querido, não brigue por causa de posição. Deus sabe aonde vai te colocar. Deus sabe o que quer de você na igreja local. Se você foi igual a Ananias, só edificou uma pessoa, foi aquilo que Deus mandou você fazer. Não fique ansioso de querer ser mais um desses que aparece na TV. Não. Nós temos televisão lá, mas eu não tenho nenhum programa na televisão. E já veio gente: pastor, vá lá. Tem um programa lá, seja o R.R. Geraldo. Eu disse: não. Deixa os outros falarem, deixa os discípulos falarem. Eles vão ficar muito conhecidos. Quando a perseguição vir, vão em cima deles e não vão me conhecer, porque eu não fico na televisão. Estou brincando. Ele estava sério aqui. Mas é isso, amém, queridos? Vamos fazer esse alicerce na nossa igreja. Vamos, antes de olhar para o crescimento das células, vamos olhar para o crescimento da base de liderança. Quem é que está trabalhando com você? Se for preciso tirar a máscara, tira enquanto é tempo, para poder explodir por fora, crescer por dentro, explodir por fora. Vamos ficar em pé, coloca a sua mão direita em punho e fale comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã, o Senhor trouxe uma palavra no primeiro e no segundo horário, e essa palavra está no meu coração. Satanás não vai arrancar do meu coração, ela vai dar frutos. Eu saio desse lugar apostando no princípio do Senhor na minha vida. Satanás, sai do meu caminho, sai no nome de Jesus. Eu creio que a minha igreja local é o segredo de Deus para me romper, fazer alianças com o meu pastor e ganhar a minha cidade para o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia.